trazer uma palavra, Deus amado, que ele possa, em nome de Jesus, diminuir completamente. Glória a Deus. E que o Senhor possa, meu Deus, crescer. E nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz, Deus. Aleluia, Por isso, glória a Senhor, Deus. fala com a tua igreja. Amém, Jesus. Porque os teus servos escutam. Aleluia, glória. Deus, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 5, verso 12. 1 João, capítulo 5, verso 12. À medida que os irmãos forem achando, se colocando em pé em reverência à palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Senhor, nós te pedimos nesta hora, Deus, com cada palavra, Senhor, que nós iremos pronunciar, Deus, ó Deus, esteja na direção das nossas vidas, Senhor. Fala conosco que queremos te ouvir nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Hoje eu estou até um certo ponto eufórico. Parece até que é a primeira vez que eu estou aqui. Mas o motivo da minha euforia é que normalmente o pastor Jacques passa essa missão para mim com algum tempo, né? Uma semana, 15 dias. Às vezes eu sei que eu vou pregar com muito tempo de antecedência. Só que hoje o pastor Jacques me ligou, acho que no final da manhã, início da tarde, e me pediu, me convocou, né, para estar aqui. E aí eu estava com a agenda de trabalho já feita, e normalmente quem me auxilia nas minhas mensagens é minha esposa Milena. Ela é que eu vou falando tudo que eu pretendo fazer, que eu quero falar, e ela vai dizer, ó, tá bom, essa aqui não tá bom, essa aqui você pode melhorar, e ela vai me auxiliando. Mas hoje, em função de eu estar com a agenda de trabalho já lotada, eu tive que voltar para o escritório e fazer minha mensagem, pedir a Deus lá no escritório. E aí eu peguei um dos meus auxiliares, o Arthur, e falei, olha, Milena não está aqui, quem vai ter que me auxiliar é você. E Arthur, ele não é cristão. Já teve algumas experiências, mas hoje ele está afastado. E aí eu comecei a preparar a mensagem e ia pedindo a opinião dele, assim como faço com Milena. E fui fazendo. E quando a mensagem ficou pronta, que eu mandei para a impressora, imprimiu, saiu. E aí eu repassei tudo com ele e falei, Arthur, o que, que você acha? Quando eu olhei para ele, ele estava já querendo chorar. E eu fiquei assim, muito emocionado, porque eu percebi que naquele instante, mesmo sem eu planejar, mesmo sem haver a intenção, Deus falou ao coração daquele jovem. E isso me trouxe uma alegria muito grande, porque não há nada mais assim recompensador do que você ver Deus falar ao homem e você ser testemunha disso. É uma bênção, é uma das maravilhas que não se pode descrever. E aí eu compreendi o momento dele e fiz, olha, vai chegar esse momento, calma que vai chegar. Mas eu senti que a palavra falou com ele. Naquele instante eu me tomei uma euforia. Eu estou meio eufórico até agora, porque ele é uma pessoa assim, muito resistente à palavra, né? E eu percebi que eu consegui achar um caminho, através da palavra de Deus, para chegar ao coração daquele jovem. Eu peço à igreja que orem por ele, pela família dele. Tem uma família assim, bastante complicada, mas eu peço a Deus que o Senhor use a mim e a minha esposa e todos aqueles irmãos que estão próximos a ele, para conseguir trazer aquela vida de volta para a igreja, para Cristo. Amém? Vou contar uma história. Diz assim, o título dessa história é O Filho. Um homem muito rico e seu filho
tinha grande paixão por arte. Tinham de tudo em sua coleção, desde Picasso até Rafael. Muitos unidos sentavam juntos para admirar as grandes obras de arte. Por uma tragédia do destino, seu filho foi para a guerra. Foi muito valente e morreu na batalha, quando resgatava um outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte de seu único filho. Um mês mais tarde, justo antes do Natal, alguém bateu na porta. Um jovem com uma grande tela em suas mãos disse ao pai: Senhor, você não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas naquele dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo assim instantaneamente. Ele falava muito do Senhor e do amor que o Senhor tem pela arte. E o rapaz estendeu os braços para entregar uma tela. Eu sei que não é muito, e também sei que não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse isso. O pai abriu a tela e era um retrato do seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira em que o soldado havia capturado a personalidade do seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos do seu filho que seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado, ofereceu-lhe para pagar pela pintura, e o soldado respondeu: Não, senhor, eu nunca poderia pagar o que seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente. O pai colocou a tela em frente às suas grandes obras de arte. Cada vez que alguém visitava a sua casa, ele mostrava o retrato do filho, antes de mostrar a sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um grande leilão de suas obras de arte. Muita gente importante e influente, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte, veio para o leilão. Em exposição estava o retrato. O leiloador bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos agora o leilão com o retrato O Filho. Quem oferece alguma coisa por esse retrato? Um grande silêncio. Então um grito lá no fundo da sala: Queremos ver as pinturas famosas, esqueça-se desta. O leiloador insistiu: Alguém oferece algo por essa pintura? $100? 200? Mais uma vez outra voz: Não viemos aqui por esta pintura, viemos pelos Van Gogh e Picasso. Vamos às ofertas de verdade. Mesmo assim o leiloador continuou: O filho. Quem leva o filho? E uma voz lá no fundo disse: Eu dou $10 pela pintura. Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. Demos $10. Quem dá 20? Gritou o leiloador. E as pessoas já estavam irritadas. Não queriam a pintura do filho, queriam que realmente era valiosa, para completarem sua coleção. Então o leiloador bateu o martelo: Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendida por $10. Agora vamos começar com uma coleção, gritou um. O leiloador soltou seu martelo e disse: Sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao seu final. Mas e as pinturas? Disseram os interessados. Eu sinto muito, disse o leiloeiro. Quando me chamaram para fazer esse leilão, havia um segredo estipulado no testamento do dono. Não seria permitido, disse o leiloador, revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura O Filho será leiloada. Aquele que comprasse herdaria absolutamente todas as posses deste homem, inclusive as famosas pinturas. Aquele que comprou o filho fica com tudo. Resumo da história: 1 João, capítulo 5, verso 12. Quem tem o filho tem a vida.
aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem falou muito ao meu coração, porque hoje todos falam que tem o Filho, né? Todo mundo diz: eu tenho o Filho de Deus, eu tenho Jesus no meu coração. E é muito comum. E há um debate em torno de quem é o verdadeiro cristão? Quem é aquele que tem verdadeiramente o Filho de Deus? E aí eu me pergunto, muitos afirmam que tem o Filho de Deus. Será? Eu quero falar nessa noite de 4 pilares na qual pode se reconhecer se uma pessoa tem verdadeiramente o Filho de Deus no seu coração. O primeiro pilar é a oração. Abra aí Colossenses, capítulo 4, verso 2. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Diz assim a palavra: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Amados, o principal pilar para uma vida espiritual bem-sucedida é a oração. E é justamente o pilar em que o inimigo tem atacado mais fortemente. A igreja tem deixado cada vez mais de orar. E com isso, encerra-se, enfraquece um pilar. E se um desses 4 pilares cair, a vida espiritual daquela pessoa desaba. E se a igreja permitir que um desses pilares caia, a igreja cai. Sem oração, a igreja cai. Sem oração, não há igreja. Porque oração nada mais é do que uma conversa direta e franca com o Criador, com o próprio Jesus Cristo. E se a igreja não ora, ela enfraquece. Se a igreja deixa de orar, se a igreja, em vez de orar, começa a fazer um verdadeiro monólogo onde você simplesmente fala, a igreja cai. Mas se a igreja entender a oração como sendo um diálogo com o Pai, verdadeiramente seremos vitoriosos. Então, o primeiro pilar para você reconhecer alguém que tem o Filho no seu coração é a oração. Se você não ora, está deixando de viver uma grande experiência. Se você ora pouco, está experimentando muito pouco da presença de Deus. Eu conheci um pastor, eu creio que alguns aqui conhecem, o pastor Oswaldo, da Igreja Batista Monte Hebron, da Estrada Velha, e ele tem um ditado com ele que já o acompanha há muitos anos, e diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhuma oração. E ele, de tanto ele falar isso, entrou no meu coração e na minha mente. Sem oração não há vitória. Precisamos conversar com o Pai, porque é Ele que vai nos dar a estratégia, é Ele que vai nos dar o consolo, é Ele que vai nos dar e dizer o que fazer. Se a oração cessar, Deus deixou de falar com a igreja, porque a igreja fala com Deus através da oração. O segundo pilar é o estudo da palavra. Abra aí 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Se a gente fizer uma pesquisa numa Bíblia sobre a palavra, o estudo, você vai encontrar, sem medo de exagerar, centenas de versículos. Mas eu escolhi esse porque Deus falou no meu coração, em particular, porque ele une o primeiro pilar ao segundo. Ele diz que o estudo da palavra é fundamental, mas ele tem que vir acompanhado de oração. Eu tenho que estudar a palavra e orar ao mesmo tempo. Não posso separar o estudo da palavra da oração, porque no que eu estudo a palavra,
Eu conheço um pouco mais de Deus. Eu conheço o que Deus fez, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. E quando eu oro, Ele testifica no meu coração aquilo que eu acabei de ler. Eu vi na quinta-feira passada o irmão Rui falando que ele lia a palavra, lia a Bíblia, mas ele não compreendia. Mas que quando ele aceitou Jesus como Filho de Deus, entrou no seu coração e mudou, ele começou a compreender. Então hoje eu percebo que o estudo da palavra, se ele não tiver associado a uma vida de oração, fica difícil compreender o que a palavra diz. É necessário orar e é necessário ler a palavra. Um não pode viver sem o outro. Precisamos orar diariamente. Precisamos estudar a palavra diariamente. E precisamos aprender mais de Deus a cada dia. O estudo da palavra é um outro pilar que o inimigo tem atacado fortemente. Me assusta quando eu vejo, por exemplo, cristãos de algum tempo e que estão na igreja constantemente, não têm uma vida de oração constante, não têm uma intimidade da oração, não sabem mencionar, não sabem citar a palavra. É como um policial que não sabe usar o revólver, é como um soldado que não sabe usar a espada, é como um lutador de arte marcial que não sabe usar as mãos. A leitura da palavra de Deus seguida de oração reforça a vida espiritual de qualquer um, levanta, é aonde o verdadeiro milagre acontece. É importante a leitura da palavra unida à oração. A leitura da palavra em si traz uma compreensão da palavra escrita, mas a oração traz uma experiência com Deus que faz aquela palavra se tornar viva nos nossos corações. Mais uma vez, me entristece quando eu percebo que nós declaramos com muita voz ao ler uma história tão impactante como essa e dizer: eu aceito o Filho, eu tenho o Filho de Deus no meu coração, eu aceitei Jesus Cristo, Ele mora aqui. Mas ao mesmo tempo que eu confesso essa verdade com tanta força, eu a nego quando eu não tenho uma vida de oração constante, quando eu não estudo a palavra constantemente, quando eu não sei usar a palavra adequadamente. Na semana passada, se eu não me engano, um sábado à noite, nós tivemos uma brincadeira no Facebook. Eu peguei todos os irmãos que estavam online ali naquele momento e lancei uma polêmica no ar, uma polêmica grave, um assunto sério, e convoquei os irmãos a darem a sua opinião, mas não valia eu acho, eu penso, na minha opinião, só valia embasado na palavra. E aí foi um tal de Precisamos estudar a palavra de Deus dia após dia. Precisamos ter uma vida de oração firme. Quer poder? Ore e leia a palavra. Quer ter uma verdadeira experiência com Deus? Ore e leia a palavra. Está precisando de um milagre na sua vida? Ore e leia a palavra. São dois pilares. Sem eles não há vida cristã. Eu não posso confessar a presença de Jesus na minha vida se as pessoas não perceberem isso. Eu estava comentando com Milena que eu estava num cliente, para a glória de Deus, ele é um pastor, e foi feito um culto rápido de aniversário ali, dos aniversariantes da empresa, e ele fez uma oração. Na oração dele eu chorei, eu tive que sair da sala porque eu comecei a chorar, porque ele usou tais palavras, percebi a intimidade que ele tinha com Deus nas palavras, que era impactante até estar presente. É importante isso, vida diária de oração. Quando você abre a boca para orar, as pessoas sabem disso. Quando as pessoas te interrogam e você usa a palavra de Deus como uma espada, como um escudo, como a verdade, como a palavra de Deus, as pessoas sabem. Não adianta confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e abandonar esses dois pilares. Aceitou Jesus? Fez a coisa certa, tomou a primeira decisão. Qual é a segunda decisão que você precisa tomar? Aprender a orar, aprender a manusear a palavra de Deus. O terceiro pilar está em 2 Coríntios, terceiro pilar, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17.
assim a palavra de Deus: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Terceiro pilar: você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa começar a desenvolver uma vida de oração. Você já está orando, você precisa começar uma vida de estudo da palavra. Você precisa estudar. Você que é crente velho convertido, como a gente fica brincando, né? Precisa estudar a palavra. Você que é novo convertido, precisa estudar a palavra. Precisa desenvolver uma vida de oração. Você precisa estar preparado para manusear bem essas duas ferramentas. O terceiro pilar da vida cristã é a mudança de atitude, é a mudança de vida. Não há mudança, não há evangelho sem mudança de vida. Não há mudança de vida sem mudança de atitude. Através da oração, através da leitura da palavra, Deus vai te levar a mudar a sua vida. As coisas velhas vão passar e Deus vai te fazer uma criatura nova, um filho novo, lavado e remido no sangue de Jesus. Abra também aí Gálatas 5, ainda nesse terceiro pilar. Gálatas capítulo 5. Bom, eu acho interessante como as pessoas gastam tanto tempo discutindo coisas que não fazem o menor sentido. Se dançar pode, se dançar não pode, se levantar a mão pode, se levantar a mão não pode, se bater palma pode, se bater palma não pode, e uma série de coisas que na verdade não acrescentam nada na vida do cristão, quando na verdade eles precisavam atentar para esses 4 pilares. E o terceiro pilar, em Gálatas 5, capítulo 19, diz o que você precisa mudar. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, a quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos já preveni, que e tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. É engraçado que hoje tudo que se faz assim. Eu estava conversando, hoje eu passei o dia conversando com um amigo sobre essa polêmica que está aí na internet, né, sobre os homossexuais, e eu falando, olha, eu não sou contra nem a favor. Agora cada um segue a sua vida da forma que entender, vai pagar o preço. Agora, em vez de ficarmos discutindo se A, se é B, se é C, porque nós não paramos a nossa vida e examinamos para ver se existe alguma dessas coisas? Porque se em vez de a gente ficar questionando se pular pode, se pular não pode, se bater palma pode, se bater palma não pode, a gente não faz uma análise profunda da nossa vida para ver se porventura não há prostituição, para ver se porventura não há impureza. Há evangelhos aí para todo gosto. Agora uma igreja só para isso, uma igreja só para aquilo. E hoje eu não sabia, mas agora existe uma igreja só para homossexuais. Não sabia disso. E a igreja para isso, a igreja para aquilo, a igreja para aquilo outro. Quantos evangelhos existem? Eu não sei, verdade. Eu sei que existe um bocado de Jesus por aí que não estimula as pessoas a orar. Existe uma série de evangelhos por aí que descartam a palavra. Existe uma série de evangelhos por aí que diz que você não precisa mudar, que você pode viver como você é, com a prostituição, com a impureza, com a lascívia, com a idolatria. Tudo isso é permitido. Amados, esse não é o evangelho de Jesus. Se você levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo, o Jesus Cristo que é descrito neste livro, é necessário mudar. É necessário adotar uma política de oração. Você precisa orar. Você precisa estudar a palavra. Você precisa se autoexaminar
e ver o que precisa mudar. Há evangélicos que ficam discutindo um monte de coisas. Agora no Brasil tudo é preconceito, né? Então se eu falo que é homossexual é preconceito, então eu vou dizer que a prostituição é preconceito, que a lascívia é preconceito, tudo é preconceito agora. E com isso eu vou levando o homem a um engano. E no final desse caminho está aqui a palavra: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ponto. Você quer praticar essas coisas? Pratique, mas não herdará o reino de Deus. Você diz que Jesus é o Senhor da sua vida e pratica essas coisas? Não herdará o reino de Deus. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Você precisa mudar. Nós precisamos entender que esses 3 pilares são fundamentais nas nossas vidas. Desenvolver uma vida de oração não se limita a você acordar de manhã e dizer: Senhor, eu agradeço por esse dia que está começando, dar um dia na sua presença, amém. Mas é uma vida de orar continuamente. Melhor, viver em espírito de oração, ligado, antenado com o que Deus quer falar, porque Deus pode querer falar com você a qualquer momento, e você precisa estar atento. Estudo da palavra, porque Deus fala na palavra. É na palavra que Deus fala. Deus escreveu um livro e a gente fala assim, acha que é grosso, né? Tem muitas páginas. Mas isso aqui, esse livro, é o básico que precisa se saber de Deus. Olha, e Deus fez um esforço para resumir. É bem resumido. Só o suficiente para você chegar no céu. Só o suficiente para você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só o suficiente para você ter a sua vida transformada. Só o suficiente para você levar pelo menos mais uma pessoa para o céu. O quarto pilar, Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14. Diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? O quarto pilar, as obras. Não adianta eu ter uma vida de oração, não adianta eu ter uma vida de estudo à palavra, não adianta eu lutar a cada dia para poder mudar a minha natureza, para olhar e tirar tudo de ruim que está dentro de mim, se eu não pratico as boas obras. Porque os 3 primeiros pilares te abençoam. Quem mais sai ganhando nos 3 primeiros pilares é você. Quando você tem uma vida de oração, quem mais ganha é você. Quando você tem uma vida de estudo à palavra, quem mais ganha é você. Quando você olha o seu coração e tira tudo aquilo que não presta, quem mais ganha é você. Mas nas obras não. Nas obras, Deus te usa para abençoar outras vidas. Deus te usa para ganhar outros. Deus te usa para poder você ensinar os 3 primeiros pilares a quem não conhece. Você precisa apresentar Jesus. Não é assim que a gente aprende quando vai fazer evangelismo? Precisamos apresentar Jesus. A pessoa aceitou Jesus Cristo, você explicou a situação dela e ela manifestou vontade. Pronto, agora começa o discipulado. Ela precisa aprender. Ela precisa aprender a orar. Mas eu te pergunto, você pode ensinar se você não sabe? Ela precisa aprender a manusear a palavra. Você pode ensinar a manusear a palavra se você também não sabe? Você precisa aprender a fazer com que ela tenha forças e ânimos para largar tudo aquilo que não presta, que está no coração dela. Mas se você não tira o seu, vai mexer no dela? O Evangelho se vive por exemplo. Nós somos exemplos vivos do que Jesus fez. Por isso é que nos identificamos como cristãos. Somos pequenos cristos. As pessoas, ao olharem para as nossas vidas, ela quer ver em nós a relação de oração com o Pai. Ela quer ver em nós o
conhecimento da verdade, manuseada de maneira firme e segura. Temos uma brincadeira nova. Além de dizer o versículo, precisamos dizer onde é que ele está. Eu tenho essa dificuldade. Eu sei o versículo, mas não sei onde é que ele está. Mas eu preciso entender, como eu já entendi, que eu preciso memorizar, fazer um esforço. Porque eu consigo memorizar outras coisas. Eu consigo memorizar a escalação do Bahia toda. Eu consigo memorizar todos os atores de um filme. Eu consigo memorizar as coisas que agradam a minha esposa. Eu consigo memorizar tudo que aconteceu aqui no culto. Principalmente o que não presta, né? Memoriza fácil. O erro do irmão, a coisa, memoriza. E por que não conseguimos memorizar a palavra? O versículo, aonde está, quem está escrito, como está escrito. Há um esforço embutido nisso. E que se não houver esse esforço, se não houver vontade, nunca vamos conseguir. Olha, eu sei que está aquele versículo que diz que Jesus é Deus, na verdade é a vida, mas eu não sei onde é que fica não. Não manuseia bem a palavra. Envergonha o Evangelho. Se você se diz cristão e não sabe manusear bem a palavra, envergonha o Evangelho. Precisamos aprender a defender a palavra. Aí eu te pergunto, mas se eu não sei, aonde é que eu vou aprender? Através das obras daqueles que sabem. Sabe por que eu venho aqui domingo de manhã? Porque eu quero aprender com quem sabe. Sabe por que tem um grupo aqui só para novos decididos? É para vocês aprenderem novos decididos. Quem aceitou Jesus recentemente? Aprender o beabá da coisa. Saber como é que se ora, é lá que se aprende. Saber como é que se lê a palavra, como é que busca os livros, é lá que se aprende. Sabe como é que se ganha vidas? Saindo para ganhar. Mas não precisamos sair de qualquer jeito. Precisamos nos preparar, não é verdade? Então é para isso que a igreja serve. Mas como é que a igreja vai conseguir crescer, conseguir abençoar, se eu me recuso a colaborar? Eu oro, eu tenho uma vida pautada na palavra, eu busco mudar tudo que há de ruim na minha vida, mas eu não me predisponho à obra. Há algo faltando. São 4 pilares, ó: oração, estudo da palavra, mudança de vida e obras. O versículo fala: se eu tenho fé, eu tenho obras. E se eu tenho obras e não tenho uma vida de oração, é em vão. E isso que acontece muito na igreja. Às vezes nós ficamos tão preocupados em fazer a obra e esquecemos dos 3 pilares. Não, vamos orar aqui, irmão. Não posso não, porque tem uma reunião no departamento ali, tem uma correndo. Irmão, vamos ler aqui um pouco da palavra. Não tenho tempo não, porque está atrasado ali para o ensaio, preciso correr para o ensaio. São 4 pilares, e que todos igualmente precisam ser cuidados. Eu preciso cuidar da minha vida de oração. E aí eu te pergunto, como é que está a sua vida de oração? Tem feito essa oração? Ou será que aquela oração, por exemplo, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados? Entendeu? Ou aquela oração, né? Eu oro 3 vezes por dia: no café, no almoço e no jantar. Senhor, obrigado pela comida, obrigado pelo café, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Isso é uma vida de oração? Como anda a nossa vida de oração? Será que nós temos desprezado a adoração? Será que nós estamos dando atenção a outras coisas e não a uma vida de oração? A igreja tem vários cultos só dedicados à oração. E se depender desta igreja e do pastor que aqui preside, nunca vai acabar culto de oração aqui. Está mais fácil aumentar. Porque sem oração não há poder. Sem oração não avançamos. Sem o estudo da palavra não avançamos. E aí nós precisamos nos preocupar. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer a obra. Não, estou fazendo uma obra. Estou fazendo a obra de Deus. Mas eu não estou orando, eu não estou buscando a palavra. E muitas vezes a gente não está nem se dando ao trabalho de buscar interiormente o que precisa mudar. Às vezes uma mágoa se instalou no nosso coração e a gente não reserva um tempo para resolver isso. Líderes que estão aqui presentes,
estimule os seus liderados a buscar uma vida de oração. Como é que faz isso? Antes dos ensaios, faz um período de oração. O estudo da palavra. Quem pode, vem cedinho para cá, culto de oração. As irmãs estão aqui. Vem orar um pouquinho com elas. Ah, não sabe orar não? Me procure qualquer líder aqui. Vamos ensinar você a orar. É muito simples. Participe. Jovens, preste atenção. Por que quando fala festa, louvorzão, a igreja enche? E por que quando fala que vamos fazer um culto de oração à noite, dá 2, 3, 4, 5? Por que isso? Será que é mais importante o lazer, a diversão, do que ter uma vida de oração, uma vida dedicada ao estudo da palavra? Se você não consegue achar prazer na leitura da palavra, no momento de oração com Deus, precisamos reavaliar se eu aceitar Jesus. Precisamos verificar se Jesus realmente, você compreendeu o que significa aceitar Jesus. Eu entreguei a minha vida, não pertence mais a mim. Agora eu vivo como Ele pede para mim viver, como Ele manda eu viver. Por que nós precisamos parar e repriorizar as coisas? Nós priorizamos a tarefa em vez das pessoas. Ah, vamos passar aqui, vamos sair aqui, vamos ter cinema. Ótimo, se faça, amém, glória a Deus, aleluia. Mas não é só isso. Nós precisamos ter outras atividades. Vamos ter mais um sopão esse mês. Precisamos participar. Precisamos apoiar os trabalhos desta casa, porque todos eles visam abençoar outras vidas. Precisamos participar. Quando é colocado, estabelecido um líder para uma tarefa, não é porque ele é melhor não. Ele só é o responsável por coordenar os santos. Mas se os santos não participam, fica difícil para ele, fica pesado. Então, vamos entender que precisamos dar mais tempo à obra de Deus. A obra de Deus, quando eu falo, eu não estou me limitando somente aos trabalhos na casa do Senhor, não. Cuidar da sua família também é obra de Deus. Dar atenção ao seu filho também é obra de Deus. Dar atenção à sua esposa é obra de Deus também. Disciplinar o seu filho é obra de Deus também. Passar mais tempo com seu pai, viu, adolescente? É obra de Deus também. Fazer aquelas coisas que nós não gostamos de fazer, mas que o outro precisa que a gente faça, é obra de Deus também. E precisamos fazer de boa vontade. Mas só conseguiremos se tivermos com uma vida de oração em dias. Se tivermos o estudo da palavra em dias. Eu sei que às vezes é difícil compreender, porque a Bíblia ela foi escrita em um português clássico. Mas hoje, graças a Deus, nós vivemos em um país que o que não falta é diversidade de Bíblia. Tem Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para criança, Bíblia para adolescente, Bíblia ilustrada, Bíblia com desenho, Bíblia sem desenho. O importante é que a palavra de Deus seja lida. Tem Bíblia em áudio. Eu sempre falava, né? Eu costumava ler muito a Bíblia quando eu andava de ônibus. E aí Deus me deu um carro e eu abandonei a leitura da Bíblia, porque não tem como dirigir e ler a palavra. Mas quem quer resolve, não é verdade? Eu consegui uma Bíblia completa em áudio. Boto lá no som do carro e vou ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro. Às vezes vem até um pensamento ruim. Quando vem o pensamento, vem um versículo certinho ali, ponteiro naquilo que eu estou pensando. Eu paro, penso e passo o dia inteiro tentando ocupar a minha mente com a palavra de Deus, com aquilo que é bom, com aquilo que edifica. Às vezes eu paro e aí penso e começo a repetir. Porque assim, para fazer as coisas que nós queremos, nós não medimos esforço, não é verdade? Outro dia eu vi uma frase na internet que era interessante, dizia assim: para marcar uma reunião dentro da igreja, você tem que marcar com 2 meses de antecedência. E mesmo assim, vai ter gente que vai faltar. Mas para fazer uma atividade, tipo assistir um filme, jogar bola, ir pro baba, ir pro shopping, comprar, você pode ligar daqui a 10 segundos que a gente vai. Não é verdade? O que falta? Será que amamos tanto o Filho
e desprezamos a sua obra, eu volto a dizer, a obra de Deus é pessoas. Precisamos abrir mão um pouco das atividades e cuidar das pessoas. Como líder, eu preciso entender como anda a vida de meu liderado. Eu preciso me estar à disposição para caso ele precise. Ele não é obrigado não, mas se ele precisar, eu estou à disposição. Eu preciso estar com uma vida de oração, porque eu não sei quando eu vou ser chamado. Da mesma forma que o pastor Jacques ligou para mim, ele podia ter me ligado 6 horas. Mas se eu tenho uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, é questão de alguns minutos para chegar a orar e Deus dá uma palavra. Mas se eu não tenho intimidade com a sua palavra, vai ficar difícil. Vai precisar muito da misericórdia. Precisamos de qualquer jeito. Mas se não tivermos o estudo da palavra em dias, se não tivermos uma vida de oração constante, vamos precisar um pocão mais, digamos assim. 4 pilares, amados, que precisam ser cuidados. Desprezar qualquer um deles é sinônimo de queda. Não ora não, vai cair. Não conhece a palavra não, vai ser enganado. Não tira o que é de ruim no seu coração não, vai se afastar, vai se esfriar. Não se dispõe a fazer a obra do Senhor não, vai se afastar, vai cair. Porque às vezes deixa eu me corrigir. Deus opera 24 horas por dia em todos os 4 pilares. Deus te abençoa quando você ora. Deus te abençoa quando você estuda a palavra. Deus te abençoa quando você decide firmemente abrir mão de algo que é ruim na sua vida. Deus te abençoa quando você faz a obra, quando você se dispõe a fazer a obra, quando você está disponível. Sabe a oração que eu faço a cada dia? Deus, não me dê nada que eu não possa disponibilizar para a obra não. Eu preciso estar com minha vida disponibilizada para a obra. Então se eu não estou com a minha vida disponibilizada, é o meu carro que vai estar disponível? É a minha casa? É o meu dinheiro? É o meu tempo? Não. Eu preciso dedicar tempo a cuidar dos 4 pilares que me mantêm de pé. 4 pilares. Ignore um deles e sua vida espiritual está em perigo. Ignore todos eles e você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer como um cristão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço a Deus que nos abençoe e nos ajude a manter firme esses 4 pilares nas nossas vidas e que a cada dia a gente possa crescer na oração, crescer na leitura da palavra, crescer no testemunho, crescer na presença, na obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Júlio. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não poderia deixar, neste momento, perguntar a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. Se você deseja, nesta noite, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. Se existe alguém que ainda não tomou essa decisão de receber Jesus na sua vida como seu Senhor, eu quero te convidar aqui à frente.